Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia, graças a Deus, semana aí já indo pro finalzinho. Já estamos chegando de novo no final de semana. Como passa rápido, né, minha gente? Meu Deus, como os dias são rápidos, né? A gente faz tantas coisas e a gente vai percebendo os dias passando com tanta agitação, né? Vamos orar, entregar esse momento pro Senhor. E a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, por mais essa semana, Senhor, que vai avançando. Nós já estamos chegando aqui na sexta-feira, Senhor. Como é bom, Jesus, caminhar contigo. Como é bom, Senhor, ser grato ao Senhor todos os dias, não só um dia, mas cada dia, Senhor, que nós oramos, que nós estamos com o Senhor e podemos abrir a nossa boca e bendizer o Senhor e agradecer ao Senhor. É tão bom, Jesus. Como é bom ser teu filho. Como é bom ser cuidado por um pai de amor. Como é bom ser corrigido por esse pai de amor. Como é bom ser suprido por esse pai de amor. Obrigada, Jesus, por mais essa leitura, por mais esse dia. Avança conosco, Senhor. Nos leva a esse lugar de intimidade cada dia maior, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor já fez ontem. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo hoje. E nós cremos, Senhor, no que o Senhor vai fazer amanhã. Muito obrigada, Jesus. Nós te rendemos graças. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? A semana 48, né? Dia 5, sexta-feira, 24 de novembro. E nós estamos aqui caminhando dentro do livro de Atos. E a gente vai intercalar bastante, né? A gente praticamente vai terminar o livro de Atos tendo lido todas as cartas, praticamente, do Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago nós lemos ontem, né? João. Então a gente vai lendo e vendo a história acontecer dentro do livro de Atos. Hoje nós vamos ler capítulo 15 e 16, então, de Atos. Atos 15, versículo 1 diz assim: Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isso com eles longamente, e por fim os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e presbíteros de lá a respeito desta questão. Então a igreja de Antioquia os enviou e, parando pelo caminho nas cidades da Fenícia e de Samaria para visitar os santos, contaram para intensa alegria de todos que também os gentios estavam se convertendo. Ao chegar a Jerusalém, eles se encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e presbíteros estavam presentes e Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Foi então que alguns homens do partido dos fariseus que haviam crido colocaram-se em pé e disseram: é necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Por isso, os apóstolos e os presbíteros da igreja marcaram uma nova reunião para decidir a questão. Nessa reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a palavra a eles, dizendo o seguinte: Irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar a boa nova aos gentios, a fim de que eles também pudessem crer. Deus, que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar? Vocês não creem que todos são salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, tanto nós como eles? Não houve mais discussão, e toda a assembleia agora ouvia, enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos sinais e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou os gentios a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. E este fato da conversão destes povos concorda com o que os profetas predisseram.
Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Para que também o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. É isso que o Senhor diz, pois ele revela os planos feitos desde o princípio. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Devemos apenas escrever a eles para que deixem de comer carne sacrificada aos ídolos, deixem toda a imoralidade sexual e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas, em cada cidade todos os sábados, desde os tempos antigos. Então os apóstolos e os presbíteros e toda a igreja resolveram mandar representantes da Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos foram 2 dos líderes da igreja, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que eles levaram consigo. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos seguidores de Cristo, gentios de Antioquia, da Síria e da Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns crentes daqui têm perturbado vocês e transtornado sua mente, porém eles não tinham tais instruções de nossa parte. Portanto, pareceu-nos sábio, de acordo com a nossa decisão geral, mandar a vocês estes 2 representantes oficiais, juntamente com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, estes homens que têm arriscado a vida pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo, confirmarão pessoalmente o que decidimos a respeito da pergunta de vocês. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além de se guardarem de usar comida oferecida aos ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, é o bastante. Saúde a todos. Os 4 mensageiros foram imediatamente para Antioquia, onde convocaram toda a igreja e entregaram a carta. Houve uma grande alegria em toda a igreja no dia em que a carta foi lida. Judas e Silas, que eram também profetas, encorajaram e fortaleceram a fé dos irmãos com muitas palavras. Permaneceram diversos dias e depois Judas e Silas voltaram a Jerusalém, levando saudações e gratidão a todos de lá. Porém, Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia para ajudar a diversos outros que estavam pregando e ensinando ali a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo sugeriu a Barnabé: vamos voltar para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os novos convertidos estão indo. Barnabé concordou, mas queria levar João, chamado Marcos, com eles. Porém, Paulo não achava prudente levá-lo, porque João os tinha abandonado na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. O desentendimento deles em torno disso foi tão sério que se separaram. Barnabé levou Marcos consigo e navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e, com a graça do Senhor, encomendada pelos irmãos, partiu para a Síria e a Cilícia, a fim de animar as igrejas de lá. Capítulo 15, então, fala dessa situação do primeiro concílio, né, que eles chamam, a primeira reunião, a primeira assembleia que foi reunida para falar sobre usos e costumes, sobre os costumes judaicos, sobre as tradições judaicas, a lei de Moisés. Foi discutido muitas coisas, mas o principal é que eles queriam saber o que os gentios tinham que fazer para ser salvos. E eles achavam que os gentios precisavam cumprir toda a lei de Moisés, porque se eles não cumprissem as mesmas coisas que os judeus cumpriam, eles não teriam direito de ser salvos. Então entra aqui a chamada religião, né? Achando que a graça, que o favor de Deus, que é imerecido para todos nós, sejam judeus ou gentios,
não alcança a todos. Então a graça alcança a mim, que sou pecador, mas o outro não. Se ele não fizer um monte de coisa, ele não pode ser salvo. Isso é muito perigoso, gente. E a igreja já começa a lidar com esse tipo de problema já no primeiro século, nos primeiros anos, né, de pregação do evangelho aos gentios. Meditem nessa palavra que vocês vão ver que tremendo. 16. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio, e por isso Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos gentios, tomada pelos apóstolos e os presbíteros da igreja em Jerusalém. E assim a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. Logo depois eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. Por isso, eles foram pelas fronteiras da Mícia até o norte, na província da Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impediu. Então, eles contornaram a província da Mícia e desceram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Embarcamos num navio em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente alcançamos Filipos, numa colônia romana, já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que chegaram ali. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus, e quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração, e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua casa, e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venham ficar em minha casa. E ela insistiu até que fomos convencidos. Certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito, que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles, então, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: estes judeus estão perturbando a nossa cidade. Estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e por isso os pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: não faça isso, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Então contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas
das chicotadas, e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Depois levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Na manhã seguinte, os juízes mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. Então o carcereiro disse a Paulo: os juízes deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Podem sair, vão em paz. Mas Paulo respondeu aos soldados: isto não. Eles nos bateram publicamente, sem julgamento, e nos puseram no cárcere. Além disso, somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os soldados informaram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E assim eles vieram ao cárcere, suplicaram a eles que saíssem, trouxeram-nos para fora e rogaram-lhe que deixassem a cidade. Depois de saírem do cárcere, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia, onde se encontraram com os crentes e os encorajaram antes de deixarem a cidade. Capítulo 16 é fantástico de nós vermos como o Senhor direciona a vida desses discípulos. Cada um vai por uma direção, o Senhor vai encaminhando os líderes, né, da igreja que vão avançando pelo Império Romano. Paulo e Silas vão para um lado, Barnabé e João Marcos vão para outro, Timóteo é encontrado nesse momento numa cidade por Paulo, se torna seu discípulo, começa a andar com Paulo e com Silas, as situações, o evangelho vai sendo pregado, é a primeira vez então que Paulo vai ser preso, né, colocado em cárcere, mas o Senhor faz um grande milagre, salva a vida daquela família do carcereiro, né, em plena prisão, o Senhor traz salvação a tantos que estão ouvindo ali Paulo e Silas, adorando, louvando a Deus. Gente, as passagens de Atos, elas vão trazendo para nós despertamento, encorajamento, ousadia, mexem nos nossos alicerces religiosos, porque a gente se torna tão acomodado, né, como cristãos, achando que nada pode nos tocar, nada pode nos atingir, nós não podemos ser perseguidos, nós não podemos ser confrontados, nós não podemos ser presos, nós não podemos sofrer injustiças. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é o contrário disso. O Evangelho é perseguição. O Evangelho é ser preso, sim. O Evangelho é ser confrontado, sim. O Evangelho é ser totalmente perseguido pela palavra de Jesus, porque Jesus foi perseguido. Os inimigos de Deus estão ao nosso redor, doidos para nos tragar, querendo parar a nossa voz, querendo parar a nossa pregação. Então nós, como cristãos, precisamos pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que nos leva para um lugar de total desconforto, mas esse lugar de desconforto, por obediência a Jesus, se torna o melhor lugar do mundo. Ok? Eu preguei recentemente na igreja local, se você quiser ir lá no canal da igreja ICP e olhar essa pregação que eu fiz a respeito dos 3 chamados de Jesus. Gente, como Deus tem ministrado essa palavra há mais de ano na minha vida, como essa palavra fala ao meu coração, quando eu leio o livro de Atos, cada tempo que eu volto nesse livro, mais eu sou encorajada a viver um evangelho de desconforto, de renúncia da minha vontade, de saber que eu vou ser perseguida sim, que eu vou ser escandalizada, que eu vou ser judiada pelos inimigos de Deus. Eles vão querer de alguma maneira me atingir, mas nós precisamos crer naquele que nos livra, naquele que nos encoraja, naquele que nos dá força suficiente no momento da perseguição, porque senão nós não vamos suportar a grande tribulação antes da volta de Jesus. Ok? Então meditem nessa palavra, nesses 2 capítulos de hoje. Se vocês puderem meditar um pouco mais, vejam como esses homens foram realmente corajosos, como o evangelho trazia alegria em servir Jesus, mesmo diante de situações totalmente contrárias, Havia uma alegria de estar naquele lugar, porque era o próprio Senhor quem estava levando eles para aquele lugar. Como é bom cumprir o ID de Deus,
sabendo que Deus está na nossa frente, está nos guiando, e é por isso que nós somos tão perseguidos, por estar seguindo uma ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para vocês. Amanhã, final de semana, cheio de compromissos, né? Cheio de coisas para a gente fazer, mas que nós não podemos, né? Abandonar esse lugar da leitura, do devocional, porque como é precioso a gente estar aqui, né? Então, independente da sua localização, né, da sua situação aí, se estiver viajando, se estiver passeando, se estiver trabalhando, se estiver fazendo as coisas em casa, para um tempinho, ó, são 20 minutos, 30 minutos que a gente para do nosso dia e a gente se abastece com essa palavra poderosa, com esse alimento que vem direto do céu para o nosso coração. Deixa o Espírito Santo ir ministrando aí tua vida enquanto você vai lendo, e eu tenho certeza que você sai diferente do qual você chegou para a leitura. Amém? Essa é a minha expectativa em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.